sempre um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo 11. Faremos aqui a leitura do versículo 33, irmãos. Amém? Diz a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Qual inexplicáveis são os seus juízos, e qual insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a sua mente, a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35, irmãos. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da sua palavra. Queridos irmãos, dentro desse primeiro momento, eu quero poder apresentar uma introdução, não de algo novo, mas de algo que nós já conhecemos. E a minha ideia é relembrar você de alguns pontos. Existe uma aplicação final simples, objetiva, que às vezes nós acabamos esquecendo dela. Então eu quero apresentar uma introdução para que a gente possa ter um pano de fundo, para que possamos nos contextualizar com aquilo que eu estaria afirmando no final. O texto, a sua estrutura que nós acabamos de ler, ele fala porque dele, é uma afirmação, se trata de origem, se trata de fonte, por meio dele. Fala-se então sobre sustentação, é um meio legítimo, para ele. Aqui nós temos a finalidade, o fim, o último, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Quero que você entenda essa ideia. Se tudo é para ele, então Deus ele não pode ser usado como um meio para um outro fim. Paulo, quando escreve para Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele vai afirmar: pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6, ele vai dizer: todavia, para nós há um só Deus, um só Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. Apocalipse capítulo 4, no versículo 11, vai dizer: tu és digno, Senhor Deus nosso, porque todas as coisas foram criadas por tua vontade. O que esses textos eles têm em comum? Eles falam da magnitude de Deus, da transcendência de Deus. Fala desse poder que Deus tem, da sua criação, do seu controle universal. Eu quero que você possa memorizar uma frase de Agostinho de Hipona, que ele vai dizer o seguinte, irmãos: Deus não é um meio para alcançar outras coisas. Ele é o próprio fim pelo qual todas as coisas existem. Ele não é um meio, mas ele é o fim por qual todas as coisas existem. Dentro desse primeiro ponto, irmãos, dentro dessa introdução, como eu disse, não é algo novo. Eu quero falar um pouquinho sobre a pós-modernidade e o seu efeito na nossa confiabilidade em Deus. A pós-modernidade é essa condição cultural marcada pela rejeição de verdades absolutas, pela centralidade do indivíduo e pela transformação de tudo em algo útil, funcional, prestativo, gerando diversas vantagens, lucros que se possa desfrutar em vida. Depois se torna então algo substituível e descartável. É mais ou menos esse pano de fundo que, quando nós olhamos para o sociólogo, filósofo polonês Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre a sociedade líquida, se nós formos abraçar essa pós-modernidade e entender aquilo que, de uma forma bem sutil, ela tem gerado, criado, entrado no seio da igreja sem percebermos. Essa lógica da pós-modernidade, dos relacionamentos
seja entre os casais, pais, filhos, dentro da família periférica. Vivemos numa época em que o valor dessas coisas não está naquilo que elas são. Não está. Mas no que elas fazem por mim. Se não serve, então não presta. Se não funciona, então a gente descarta. Existem alguns exemplos que a gente pode encaixar aqui dentro dessa ideia, dentro dessa mentalidade da pós-modernidade. Entendam, um exemplo aqui bem clássico de objetos que são úteis no dia a dia, que nos servem, tudo que se faz é para nos servir, para servir o ser humano. Vivemos dentro dessa era digital, que abraçou a nossa juventude, abraçou tudo aquilo que nós entendemos. Essa era digital, ela veio para ficar. Isso através de aplicativos de banco. Antes nós tínhamos uma câmera para tirar foto. Eu lembro que, gente, há mais de 20 anos, eu lembro que o pastor Álvaro, quando ele comemorava sobre uma câmera que nós havíamos comprado naquela época. Lembra, pastor? Aquilo era do momento. 2 megapixels, irmãos. Lembro disso até hoje. Aí você começa a pensar, hoje a gente já não tem mais uma câmera, a gente tem um celular. E por que tem uma calculadora se a gente tem um celular? Gente, é infinito a possibilidade que um celular pode gerar para nós. Então, através dele nós temos o nosso cartão, são aplicativos, são sistemas. Mas só que a grande ideia é que, se você olhar para esse conjunto de fatores, tudo isso tem um propósito, que é de nos servir de uma forma muito eficiente e que nada possa nos falhar. Todo esse sistema, eles vão fazer isso. Seja a sua bicicleta, ela te leva do ponto A ao ponto B. Seja o seu carro, ele te leva do ponto A ao ponto B. Então, vivemos dentro de um sistema que tudo é feito para nos favorecer. Claro, a um devido custo. Tudo isso, queridos irmãos, existe para nos servir aos nossos projetos pessoais, nos facilitar a nossa vida. Só que aqui entra a grande armadilha para a vida do crente, para a nossa vida espiritual. Por que isso? Quando tudo ao nosso redor existe para nos servir, começamos, sem perceber, a esperar que Deus, ele funcione da mesma forma. Olha só, sem percebermos, com tudo isso, com toda essa conjuntura, nos servindo, passamos a de repente entender que Deus, ele deve seguir esse mesmo padrão. Deus também tem que nos servir. Isso é a pós-modernidade aplicada à fé. É a pós-modernidade sendo aplicada. A teologia da prosperidade, ela está entrelaçada com a pós-modernidade. Mas como isso, Douglas? Eu te explico. Quando olhamos para essa teologia da prosperidade que é apresentada no meio evangélico, nós vemos uma teologia que começa no homem, que usa Deus como um meio, que mede a fé por resultados e evita o sofrimento e silencia a cruz. Sem percebermos, acabamos bebendo dessa água. A palavra-chave aqui então parece que a pós-modernidade, dentro da teologia da prosperidade, ela tenta instrumentalizar a onipotência de Deus dentro desse período contemporâneo que nós vivemos. A instrumentalização da onipotência de Deus para nos servir, para nos atender, para realizar todos os nossos desejos. A definição, irmãos, quando nós pegamos a definição de instrumentalização, é a qualidade daquilo que é avaliado exclusivamente pela sua utilidade. Vamos lá, é o ato de transformar algo ou alguém em mero instrumento para alcançar os fins próprios, esvaziando o seu valor intrínseco. Dessa forma, o problema não é usar essas coisas, irmãos. O problema vai se tratar como se tivéssemos que transformar Deus em um desses instrumentos. A pergunta é, essa cultura da pós-modernidade, ela faz isso mesmo sem palavras.
ela tenta nos aplicar a seguinte pergunta: se o celular me serve, se o carro me serve, se o sistema bancário me serve, se até as pessoas me servem, a grande pergunta é: por que Deus não pode me servir? Porque Deus, Ele não pode fazer tudo aquilo que eu quero? Porque dentro dessa teologia subversiva da pós-modernidade, essa é a ideia que se forma de uma forma geral. Tudo me serve, por que Deus então não pode me servir? Aqui então, irmãos, temos aqui o nascimento da espiritualidade do Deus gênio da lâmpada. Que a gente se aproxima de Deus, eu vou fazer uns pedidos aqui para Deus agora, e Deus vai realizar, sabe? Eu vou pedir isso, vou pedir aquilo, que Deus vai fazer. Nos acostumamos a simplesmente pedir coisas a Deus. Esse conceito, irmãos, ele engoliu o verdadeiro significado da alteridade. A pós-modernidade, ela varreu definitivamente o que significa alteridade na vida das pessoas. É o reconhecimento do outro como um alguém distinto de nós mesmos, que não existe para nos servir, mas ele possui os seus traços, o seu perfil, a sua forma diferente. Mas a pós-modernidade, assim como Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida, ele tentou botar tudo no mesmo balaio, né? A pós-modernidade, irmãos, ela tenta de todas as formas domesticar a Deus aos nossos desejos pessoais e às nossas realizações. Se isso não acontecer, é porque Deus me ama. O amor de Deus, ele é medido pelaquilo que Ele pode fazer por você. O amor de Deus, ele é equilibrado por aquilo que Ele pode realizar na sua vida. O amor de Deus já não é mais medido pela morte na cruz do Calvário, mas por aquilo que Ele pode me oferecer, por aquilo que Ele pode me dar. Como se fosse uma empresa que possui vários benefícios. Não, agora eu vou ser crente porque eu tenho os meus benefícios aqui. Irmãos, é importante que vocês entendam que quando eu altero a minha voz, eu não estou brigando com você, por favor. Eu estou brigando com a pós-modernidade. Eu estou brigando com esse sistema que tenta implantar algo para nós. Vivemos, irmãos, dentro dessa cultura que nos ensinou a usar tudo, usar a todos, e sem perceber, tentar usar a Deus como se Deus fosse apenas algo útil. Quando Deus, ele passa a servir os nossos planos, ele deixou de ser Deus, ele passou a ser a nossa ferramenta, passou a ser o nosso instrumento de realização. Não se trata mais de uma pessoa. A teologia bíblica, ela desmonta isso, porque Deus, ele não é um instrumento, mas Ele é o nosso Senhor soberano. Ele não é o meio, Ele é o fim. Mas só que eles nos impedem de ver isso. Essa distopia funcional criou uma caricatura de um Deus que não é bíblico, trazendo frustrações nos corações. Porque Deus não fez isso, porque Deus não realizou daquela forma, porque é uma caricatura de um Deus que não existe, não é bíblico. É o Deus da pós-modernidade, é o Deus dessa cultura que nós presenciamos, é o Deus dessa era digital que os jovens não conhecem. Isaías, quando ele escreve no capítulo 55, ele vai dizer no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são os pensamentos de vocês. Desenvolvemos uma ideia de um Deus que não existe. Por isso é tão importante a escola bíblica. Por isso é tão importante o crente, ele está na escola bíblica, ele está nos cultos de orações, aprendendo mais de Deus. Quando Agostinho de Hipona, ele vai fazer uma seguinte afirmação, irmãos, isso lá atrás, muito lá atrás, ele vai dizer que quando Deus é amado por causa de outras coisas, essa outra coisa se tornou o verdadeiro Deus da sua vida. Olha só, irmãos, parecia que ele estava nos dias de hoje. Quando nós pegamos uma frase de Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica incessante de ídolos. O coração do homem, ele fabrica essa instrumentalização da onipotência de Deus para realizar os nossos desejos. O problema não é crer que Deus é onipotente, o problema é reduzir a onipotência de Deus a um recurso utilitário, algo que o homem aciona quando precisa. Não se fala de uma vivência cotidiana. Eu vou acionar Deus aqui agora porque eu estou precisando dele.
Foi dessa forma que eu aprendi, foi dessa forma que foi ensinado da plataforma digital. É assim que eu confio em Deus. Eu confio quando eu preciso de algo. Aqui ocorre, queridos irmãos, uma inversão teológica muito grave. Deus deixa de ser o Senhor soberano e passa a ser um meio para a realização dos projetos pessoais do coração do homem. A instrumentalização não é confiar em Deus, não, é usar a Deus. Quando a fé só serve para destravar bênçãos, Deus já não é mais adorado, ele é operacionalizado. Ele não é mais adorado. O ponto aqui, irmãos, do grande confronto que eu tive, e eu quero passar isso para os irmãos, é que quando usamos Deus como um meio, não como um fim, aqui está o núcleo do desvio espiritual da teologia desse período contemporâneo. Mas o que vai significar isso, Douglas? Que desvio é esse? Irmãos, entendam. Deus, ele virou uma ferramenta. Oração virou uma técnica. Promessa virou um cheque em branco. Ou podemos substituir cheque em branco, porque não se usa mais. Vamos botar um pix em branco, né? Virou um pix em branco. Deus é isso agora, um pix em branco. A fé, ela virou um método de ativação. O homem, ele virou o centro. Deus virou o servo de uma forma distorcida. Isso não é cristianismo, isso é antropocentrismo com uma linguagem bíblica. É o homem no centro de todas as coisas. Agostinho, novamente, ele tem mais uma frase. Ele diz: se Deus existe para servir aos nossos desejos, então já não é Deus, ele é um ídolo. A nossa mentalidade de quem Deus é, ela está totalmente distorcida. Martinho Lutero, ele vai dizer que esse coração, ele fabrica. Uma das frases de um pastor contemporâneo, Augusto de Nicodemos, ele vai dizer que a fé bíblica, ela não é um instrumento para mudar a Deus, mas é um meio pelo qual Deus nos muda, irmãos. A pergunta aqui é, irmãos, o confronto dessa teologia subversiva. Se Deus nunca pode dizer não às nossas orações, então quem é que governa esse relacionamento? Porque Deus disse não para Paulo. Paulo, não, a minha graça te basta. Jesus orou e falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Não. Agora o engraçado é que nós vemos pessoas extremamente frustradas porque Deus disse não para ela. Torna a dizer, Deus, ele não é o gênio da lâmpada que tem que dizer tudo, sim para tudo que nós pedimos. Uma das frases de Agostinho também que me marcou muito dentro desse contexto, irmãos, é que Deus, ele nos concede muitas coisas que pedimos, mas nos nega outras por misericórdia. Que ele sabe que se ele te conceder, aquilo ali vai ser o fim da sua vida. E às vezes nós choramos, reclamamos, nos sentimos frustrados. Deus disse não, mas Deus está te preservando a sua família. É porque essa questão da pós-modernidade, ela criou esse Deus que diz sim para tudo. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela começa quando Deus deixa de ser o meio dos nossos sonhos e realizações e passa a ser o fim da nossa existência. Aqui existem dois pontos que eu quero apresentar para os irmãos. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu, falecido em 1997, um sobrevivente dos campos de concentração. Ele desenvolveu uma tese, e um dos pontos dessa tese dele, ele fala sobre o desejo que precisa ter sentido. O desejo que incentiva, que motiva, ele tem que ter um sentido. A sua ideia central dentro dessa tese, ele vai afirmar que o ser humano, ele não é movido primeiramente pelo prazer, mas pelo sentido das coisas. Quando um homem não encontra sentido, ele busca compensações. E para isso a pós-modernidade é muito boa, né? Ela te apresenta muitas soluções para te prender, principalmente os jovens. Não somente os jovens, todos nós. E então ele desenvolveu essa tese. Agora, a grande questão é, irmãos, quando o reino, ele perde o sentido, o crente, ele passa a usar Deus como
através de compensações emocionais. Perdeu o sentido? Vamos compensar de alguma forma. Sigmund Freud é o pai da psicanálise. Ele tem uma outra ideia. Ele diz que o desejo egocêntrico do coração do homem, ele é movido pelo princípio do prazer em evitar a dor. Na teologia subversiva da pós-modernidade, o crente egocêntrico, ele pergunta: o que Deus vai fazer por mim agora? Só que a pergunta que nós deveríamos fazer, queridos irmãos, é o que Deus está formando em mim para a eternidade. Não é aquilo que Ele pode fazer agora, me dar agora, mas é aquilo que Ele está desenvolvendo dentro de mim para a eternidade, para que eu possa encontrá-lo. Estamos presos a essas coisas sem percebermos. Deus, ele não é esse gênio da lâmpada. Deus, ele é uma pessoa. Mas só que nós acabamos esquecendo isso. Por que nós esquecemos isso, irmãos? Porque a teologia subversiva, ela de alguma forma, ela trabalhou e está trabalhando para a despersonalização de quem Deus é. Uma visão totalmente diferente, uma perspectiva diferente, um prisma diferente, com a sua tradução de polígono, poliedro no combro, ou combro no latim, que significa várias faces. Um Deus de várias faces, um Deus que pode vir. Deus tem várias faces aqui, porque o que é subjetivo é aceitável. Não existe mais uma verdade absoluta. Você pode ter um Deus aí que tem uma face diferente, que Ele pode fazer algum trato com você. Então, se criou, se desenvolveu esse Deus. A questão é, irmãos, transformamos o Deus trino em um Deus de muitas funções, de recurso, meio, e esquecemos que Ele é uma pessoa, irmãos. Uma pessoa que se importa conosco. Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala: ou vocês pensam que é sem razão que as Escrituras diz, e é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo e que Ele habita em nós? Entendam, esse contexto aqui de ciúme não é a insegurança, mas é uma forma pactual de Deus mostrar o seu amor de forma relacional, ao ponto de dizer que Ele sente ciúme de nós, irmãos, que muitas coisas nos prendem. Deus, Ele já nos prendeu no começo, no primeiro amor, mas agora outras coisas nos prendem, não mais esse carinho, esse amor. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. A grande afirmação é: forças não se entristecem, energia cósmica não sofre, ferramentas não sentem dor, somente uma pessoa pode se entristecer, e o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e Ele foi substituído, irmãos, por todos esses aparatos. Encontramos outras formas de preencher o nosso tempo, sem percebermos, sem entendermos que isso está acontecendo. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, então ele não é um instrumento apenas, ele não é apenas um instrumento que possa ser usado, mas ele é uma pessoa que tem que ser amado e respeitado. Quando João escreve no capítulo 14, no versículo 6, ele vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que sejam com vocês para sempre. Ele enviou o Espírito Santo, irmãos, para estar com a igreja. Ele enviou o Espírito Santo. Só que o Consolador, ele não é um objeto. O Consolador, ele é uma presença real, irmãos. Então, por que nós temos tanta dificuldade em nos lançar nos seus braços e confiar que Ele irá nos segurar? Por que temos essa dificuldade? Eu te explico, irmãos. Quando nós olhamos para tudo isso, essa ideia desse Deus que foi criado, irmãos, é totalmente diferente do Deus bíblico. Porque o Deus bíblico, irmãos, ele não é essa caricatura que nós vemos hoje. Quando nós pegamos o Salmo 24, no versículo 7, ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre... Quem, irmãos? Quem? O Rei da Glória.
para que possa entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O que eu quero afirmar aqui, irmãos, Ele é nosso Rei, Ele não é o nosso serviçal. Se toda essa plataforma digital, tudo possa nos servir, Deus, Ele não é assim. Deus, Ele não é um serviçal com essa cultura da teologia da pós-modernidade. Tirou a coroa do rei e colocou uma bandeja em suas mãos para que possa servir aos nossos desejos. Essa teologia tirou a coroa do nosso rei, irmãos. É isso que traz uma indignação, porque sem percebermos, nós estamos abraçando uma ideia como essa. Ele é o Rei da Glória. Diante dele, irmãos, todas as portas, os portais eternos, eles se erguem. Eu me sinto constrangido em pensar que um Deus como esse me serve. Se os portais eternos, eles têm que se erguer. Eu fico vendo Cristo ressurreto, sabendo que Ele tem que me servir como uma bandeja. Como assim? A Bíblia não fala isso. Sabe por quê, irmãos? A morte, ela se cala diante dele. A morte se cala diante dele. Os principados, eles se prostram diante dele. Todo joelho se dobra diante dele. O nome dele é mais alto, o nome dele é maior, o nome dele é sobre todos os nomes. O nome dele, irmãos, é sobre todos os tronos, sobre todos os domínios, sobre todos os governos, sobre todos os poderes. No céu, os querubins, os serafins, todos os seres celestiais, os 24 seres viventes, eles declaram uma frase dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como, irmãos? Ele pode me servir, somos nós que o servimos. Essa ideia, de uma forma muito persuasiva, ela entrou no coração da igreja, de um Deus que nos serve. Não, irmãos, é um privilégio, uma oportunidade podermos servir a esse Deus, servirmos a esse Rei. Eu fico pensando quando Paulo, ele escreveu a sua carta a 1 Coríntios 15:54, ele deve ter escrito isso aqui gritando, irmãos. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele é aquele que venceu a morte, irmãos. Ele é um Rei todo-poderoso. A igreja, ela se coloca forte e firme para combater essa teologia de um Deus que nos serve, um serviçal como uma bandeja. A igreja, ela é aquela que coloca a coroa sobre a cabeça dele. Essa ideia não pode nos influenciar. Jesus disse em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Apocalipse, queridos irmãos, no versículo 17 do capítulo 1, vai dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último, e aquele que vive, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Filipenses capítulo 2, a partir ali do versículo 8, 9, vai dizer: porque Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não podemos perder essa essência de olharmos para Deus como um Rei todo-poderoso, porque se entendêssemos isso, entenderíamos o que Pedro sentiu na pesca milagrosa, onde ele falou: se afaste de mim, porque eu não sou digno de estar em sua presença. O que Isaías, quando contemplou a glória de Deus, falou: eu sou um pecador, eu vou morrer. Irmãos, entendam o que eu vou afirmar. Se tivéssemos ideia da magnitude, da transcendência de Deus, nós entraríamos aqui e ficaríamos de joelhos chorando diante da sua glória, pedindo misericórdia e agradecendo pela graça que Ele concede à sua igreja. Não precisamos fazer isso dessa forma, mas podemos ter essa ideia, essa mentalidade, irmãos. Ele não é o meu servo, Ele é o meu Rei. Ele é o nosso Rei, irmãos. A sociedade líquida tirou a coroa da cabeça do nosso Rei e colocou uma bandeja em tuas mãos. Quando eu leio, irmãos, são mais do que palavras, porque isso aperta o meu coração e eu tenho certeza desse significado que nós acabamos de ler. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
Será que isso agora faz um pouco mais de sentido para você? Eles querem tirar a glória de Deus. Aqui eu estou caminhando para encerrar. Eles querem tirar a majestade da glória de Deus. E Paulo escreve: porque dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu vejo algumas promessas, algumas afirmações que nós esquecemos como igreja. Lançamos mão de alguns pontos que são muito favoráveis à nossa vida. Fizemos o culto da família na nossa igreja domingo passado, foi uma bênção. Recordamos promessas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Promessas como a de Josué, de servirmos, irmãos. Isso é uma bênção, mas existem outros pontos que eles já não são mais explanados. Versículos como João 16:33 é uma promessa. No mundo vocês terão aflições. Não é opcional, ele está afirmando: no mundo vocês terão aflições. Mateus 10:22 vai dizer: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mateus 10:21, um irmão entregará o outro à morte, o outro irmão, e o pai ao filho, e filhos se levantarão contra os seus pais. Mateus 6:4 vai dizer que basta o seu dia o seu próprio mal. Efésios 6:34, irmãos, vai dizer: basta o seu dia o seu próprio mal. Efésios 6:13 vai falar sobre resistir o dia mal. Essa ideia, irmãos, de que o crente ele não tem essa vida tão favorável, ela sumiu. Por isso temos tantas pessoas frustradas, com o coração machucado, porque se cria uma expectativa de um Deus que não existe. Ele está dizendo: olha, o problema vai acontecer, o dia mal existe, ele é de verdade. Eclesiastes 7:14 vai dizer: mas no dia da adversidade considere que Deus fez um como ele fez o outro. Aí achamos que aquele dia mal não pertence a Deus. Aquele dia mal, ele não o pertence. Entendam, o dia mal ele chega para todos, irmãos. As perdas elas chegam para todos, as crises, as tentações, as enfermidades, as perseguições, os desertos espirituais. Mas a ideia que se formou é: venha, seja crente, você vai prosperar, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Mas só que não é a mesma ideia bíblica. Essa semana, irmãos, há 15 dias atrás eu fui devastado, meu coração, e ele ainda está. Infelizmente, tivemos uma tragédia aqui na nossa cidade. Um jovem saindo da igreja perdeu a sua vida. A família dele, uma semana antes, estava lá na minha loja comprando óculos. A igreja dirigida pelo pai dele já tem 37 anos. Uma vez, todo ano, no aniversário da igreja, eu vou lá pregar, ele me convida. Existe uma amizade entre nós. Ele me mandou um áudio chorando: Douglas, o meu filho morreu. Eu não sabia que era o filho dele, irmãos. Ele comprou óculos comigo, ele estava conversando comigo, ele estava lá. E ele começou a dizer que um tiro de fuzil pegou na perna dele, quebrou, deu fratura exposta. Ele foi, então, socorrido. E no hospital ele teve uma parada cardíaca e faleceu, irmãos. E ele chorando, dizendo para mim: o meu filho morreu. O que eu vou dizer para uma pessoa no momento desse, irmãos? Eu não conseguia dizer nada, eu só chorava com ele. Ele entendeu que era um dia mau, era um dia difícil na vida dele. Mas só que parece que essa teologia nova, ela não prepara os crentes para esse dia ruim, para esse dia mau. João Calvino, ele vai dizer que nada acontece senão pelo decreto de Deus. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Deus, ele nunca prometeu um caminho sem tempestades, mas ele prometeu a sua presença no meio delas. Ele prometeu a sua presença. A pedagogia de Deus é através da provação, não para a destruição. Mas como, Douglas? Me explica isso, por favor, eu te explico. Isaías 42 e 43, irmãos, ele vai dizer o seguinte: quando você passar pelas águas. Espera aí, se você pegar o texto e você estudar, não está dizendo que é uma opção de você querer ou não querer passar. Ele está dizendo: quando você passar pelas águas. Ele está dizendo que você vai ter um momento que você vai passar por águas que podem te submergir, que pode roubar o seu fôlego. Isso pode ser o dia mau. Ele vai dizer: quando você passar pelo fogo. Ele não está dizendo se
a igreja vai passar pelo fogo. Ele está dizendo que é uma questão de tempo, de um momento. Como há tempo para todas as coisas, o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Ele está dizendo, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo. Ele não está dizendo que é uma opção, Deus não disse, mas Ele disse quando você passar. Aqui então, irmãos, entra o ponto principal, porque Isaías diz, mesmo quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Mesmo quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Eu não disse que você não passaria pelas águas. Eu não disse que o fogo não arderia em você, mas eu disse para você que eu estaria com você em meio às águas, em meio ao fogo. Você não está sozinho, eu estou com você. Essa é a promessa de Deus para a vida da igreja. Não é uma promessa ausente de problemas, de dificuldades, de perdas, mas é uma promessa de presença em meio a elas, irmãos. É uma promessa de que Ele estará conosco, irmãos. Entendam, a expressão que Deus ele usa é que Ele estará conosco, mesmo pelas águas, mesmo pelo fogo. Mateus 28, irmãos, 20. Tem uma promessa linda, a qual eu sempre me agarro todos os dias da minha vida, irmãos. Ela diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, não estou dizendo que você não está passando por problema. De repente você veio hoje, só Deus sabe como é que está o seu coração, só Deus sabe como está a sua mente. Mas Ele te trouxe aqui, me colocou aqui para dizer para você, eis que estou com vocês todos os dias. Não é apenas no momento bom, não é apenas no momento da prosperidade, mas eu estou com você na sua dor, você não está sozinho. Eu estou com você, eu sou aquele que te carrega no meu colo. Esquecemos essa segurança, irmãos, de Deus em nossa vida. Cristo é aquele que permanece presente ao nosso lado. O cristianismo, ele não é uma promessa da ausência de sofrimento, mas ele é uma promessa da presença de Deus em meio ao sofrimento. Agostinho, irmãos, aqui eu encerro. Ele vai dizer que Deus não prometeu, irmãos, remover a tempestade. Não. Mas Ele vai estar conosco em meio a ela. Martinho Lutero, ele vai dizer que a cruz, ela não é o fim da nossa vida, o fim da vida cristã. A cruz é o começo da vida cristã, irmãos. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele vai dizer que Ele não prometeu livrar-nos das provações, mas Ele nos prometeu estar conosco em todas elas. Hebreus 13, 5 vai dizer, de maneira alguma eu te deixarei, você nunca jamais será abandonado. Você, meu irmão, você, minha irmã, que veio aqui hoje, e de repente com um coração muito triste, não conseguia abrir seus lábios para louvar ao Senhor. Eu quero reafirmar essa promessa. Deus é aquele que está lá na sua casa. Deus é aquele que cuida do seu filho. Deus é aquele que cuida da sua filha. Deus é aquele que cuida da sua saúde. Ele fez uma promessa, irmãos. Ele disse que estaria conosco todos os dias. É você ter certeza que do seu lado aí agora não está sentada a sua esposa, não está sentado o seu esposo, o seu filho ou o vizinho, está sentado o Espírito Santo de Deus. É Ele que está aí colhendo as suas lágrimas numa taça, irmãos, sabe? Ele está contigo, Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é um instrumento, Ele é aquele que nos ergue no momento que nós precisamos, Ele é aquele que nos coloca de pé, Ele é aquele que entra na fornalha conosco, Ele é aquele que nos faz ficar de pé sobre as águas quando nós afundamos, Ele é o Espírito Santo de Deus. Toda essa ideia da pós-modernidade, ela cai por terra em nome de Jesus. Abraçaremos essa ideia bíblica de um Deus que está conosco. Amém, irmãos? Irmãos, aqui eu encerro essa mensagem. Foi um grande prazer, uma grande honra poder estar com os irmãos aqui.
espero que você abrace essa palavra e coloque ela em prática na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. E quando você estiver aqui no culto novamente, venha cheio da presença de Deus, sabendo que Ele está do seu lado e está dentro do seu peito. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A coroa está sobre a sua cabeça.